Ô, Gilson, Mas isso ainda não surgiu. eu quero chegar nesse ponto, porque eu sei que, inclusive, a ministra está trabalhando forte nisso. Já era para ter tido uma posição, inclusive, na pesquisa que eu fiz. Aí acabou que algumas coisas atrapalharam, inclusive o pedido de demissão do Sérgio Moro, enfim, algumas coisas entraram na equação. O presidente tirou um pouco o olho disso. A gente já volta nesse assunto, da possível ajuda aí, não só do presidente, mas do Ministério da Economia, enfim. Mas deixa eu voltar aqui um pouco. Eu queria entender um pouco mais como é que funciona, então, essa divisão da indústria. Então, você disse, inclusive, que entre os dois grupos que estão bem de caixa, existe a possibilidade de algumas usinas mudarem um pouco o seu mix de produtos. Então, talvez elas iam produzindo muito mais na parte de destilaria, menos açúcar, e que agora se inverte isso. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como é que funciona, então, isso numa usina? Existem usinas que são só destilaria, ou seja, só produzem etanol. Existem usinas que têm um mix maior de produtos. Como é que funciona isso? Isso. As usinas que produzem só etanol, ela não tem outra possibilidade a não ser produzir etanol. Então, ela fica refém do mercado e ela tem que fazer a tua safra de qualquer forma. E é interessante porque antes dela produzir só o etanol, a gente na verdade, a usina produz etanol. A usina ela extrai, né, transforma o açúcar que está lá na cana em etanol, que na verdade quem produz é lá no campo. Tá bom. Então, de certa forma, a natureza ela não perdoa. A cana ela tem que ser colhida naquele período e ela tem que entrar para dentro da usina. Então, isso é fato. Se ela for só destilaria, ela vai produzir, né? Se tiver condições de estocar, vai estocar o máximo possível, vai diminuir a sua velocidade nesse processo. Só que a natureza, como ela não perdoa, dezembro a gente tem um período muito grande de chuva, então ela tem que sempre tomar cuidado. Possivelmente, a gente pode ter, a partir do ano que vem, uma quantidade de cana bisada, quer dizer, a cana que era para ser colhida nessa safra não foi colhida e ficou para a safra seguinte, entendeu? Existe não uma quantidade então no campo? Existe, mas não é uma cana tão boa para o processo, né? Porque ela é uma cana bisada, ela perde a sua eficiência, vamos falar assim, de produção de açúcar no campo. Tá bom. Né? E você deixou de, no período correto, fazer o replantio ou os cuidados que você tinha que fazer com aquela cana para aquele período. Eu estou fazendo uma linha imaginária de que se essa destilaria ela desacelerou o seu processo, né, por causa do estoque, sabendo que os preços ainda não estão tão atrativos. Essa semana, graças a Deus, já deu uma melhora, tá? Certo. Então, aí a gente pode ter esse cenário. Nessa que é só destilaria. Quando ela é açucareira, quando ela é usina mesmo, né, não só destilaria, ela produz etanol e açúcar, aí ela tem essa opção. O que vai variar dentro do mix dela? A eficiência da planta que ela desenhou, o mínimo que ela pode trabalhar de etanol, por exemplo, para mandar o máximo para açúcar. Entendi. Né? Então, aí ela trabalha com um mínimo de etanol e manda tudo que der para açúcar. Né? Esse mínimo de etanol pode até ser só com mel residual, dependendo da planta. Tá? Que é o que sobra lá. Que é o que sobra do açúcar. Só por curiosidade, a mesma planta com o mesmo maquinário, quando ela faz os dois tipos de produto, é com o mesmo maquinário ou a planta tem aí maquinários diferentes, por isso, inclusive, algumas produzem só etanol e outras, enfim. São maquinários diferentes. Perfeito. O processo de extração é o mesmo. Então, eu tenho o caldo, né, ali da cana. Aí, aquele caldo eu destino um caldo para processo de açúcar e outro caldo para o processo de etanol. Perfeito. Né? Isso no convencional. Nesse período de pandemia, com açúcar bom de preço e tal, se eu tenho uma possibilidade de mandar o máximo de caldo possível para a minha planta de açúcar, eu vou mandar para a fábrica de açúcar. Tá Você bom. entendeu? Então, essas sofreriam menos com essa queda de preço que a gente teve absurda nesses últimos dias. Certo. Me diz uma coisa, nesse momento, me parece que não só porque o preço do etanol está caindo bastante, mas me parece que existe também uma boa resistência de alta, como você mesmo disse,
por parte do preço do açúcar. Quais são os motivos internos e externos que estão fazendo, então, o preço do açúcar estar numa posição de preço melhor do que, inclusive, esteve recentemente, e por isso, não só porque o preço do etanol está caindo, mas porque o preço do açúcar está bom, as indústrias estão produzindo mais açúcar. Quais são os fatores aí? Teve um problema na Índia, né, que é problema de safra, que é sazonal, né? Tá bom? Toda vez que a Índia produz muito açúcar, a gente sofre aqui com o preço. Só que a gente achou, tem muita gente que diz que Deus é brasileiro, e além de brasileiro é usineiro, né? Porque a gente achou que esse ano seria o ano perfeito, cara, para esse segmento. Por que perfeito? Programa do RenovaBio implantado, né, economia voltando a crescer, dólar com preço bom, açúcar com preço bom, etanol com demanda interna e externa muito forte. Seria o ano, vamos falar assim, da gente fechar com chave de ouro. Uhum. Mas aconteceu essa pandemia que diminuiu brutalmente na demanda, e temos que adaptar a isso, né? Então, o preço lá fora, possivelmente, um dos fatores é esse fator da Índia, mas ele não é o único fator, né? Porque a gente também, quando a gente tem uma variação cambial muito boa, se eu tenho um preço de $300 a tonelada do açúcar, com o dólar a 4,50 é uma coisa, com o dólar a 5 é outra. Você entendeu? Então, o próprio câmbio favorece a tendência de produzir mais açúcar. Isso. Perfeito. Beleza, vamos voltar então agora para o biocombustível. E eu queria que você explanasse para a gente um pouco também, expandisse aqui para a gente, como é que é o cenário brasileiro. Então, tanto do ponto de vista de produção interna, e aí o RenovaBio, eu acho que se você quiser comentar, legal também, dizer o que é, como é que funciona. Então, como é que é o Brasil do ponto de vista de eficiência, produção e consumo interno, eventualmente exportação, que tipo de biocombustíveis a gente produz aqui no Brasil? Então, construir esse cenário do biocombustível no Brasil para a gente entender. De maneira genérica, dentro do setor sucroenergético, né, a gente tem o anidro e o hidratado, né, que são o anidro é misturado à gasolina. Então, na verdade, quando a gente está consumindo gasolina, a gente está consumindo 27% de um biocombustíveis. Então, a nossa gasolina ela já é uma gasolina que ajuda muito a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa. Tá bom. E aí a gente tem o hidratado, que é o que abastece direto na bomba, aquele que a gente opta lá no carro, eu quero pôr etanol, né? E também aí a gente tem da outra parte, que é a parte dos biodiesel, bioquerosene, biodiesel, né? Aí vem de outras fontes. Mas o forte mesmo do Brasil é a parte de biocombustíveis derivado de cana e agora também derivado de milho, né? Então, a região centro-oeste do Brasil, a região norte do Brasil, que é grande produtora de milho, né? Porque a gente tem hoje, em termos de mercado, 40% do nosso produto milho, vamos falar assim, dessa commodities, ela é exportada, ela sobra, ela é uma sobra aqui no Brasil. Então, é um mercado gigantesco, considerando que milho é safrinha, tá? Nem considerando milho como safra, como primeira cultura. Então, a gente tem uma área muito grande para crescer e aprender ainda a poder fornecer muito mais biocombustíveis com essas tecnologias, né? E também está vindo novas tecnologias aí, que a gente vai comentar um pouquinho, de etanol celulósico também. Mas voltando à questão do RenovaBio, esse programa é um dos programas que eu vi que é mais interessante quando a gente enxerga o mercado a longo prazo, né? Por quê? Todo investidor, o que ele precisa ver é a previsibilidade, né? Previsibilidade de demanda. Eu vou ter demanda aqui se eu criar uma usina, se eu for investir em uma planta, eu vou ter demanda para os próximos 4, 5, 10, 15 anos. Então, o RenovaBio vem e fala isso, você vai ter previsibilidade, você vai ter condição de ter competitividade de preço e você vai ter uma oferta muito grande na sua demanda. Porque a gente tem duas opções, né? A gente tem dentro do programa do RenovaBio o aumento dos carros flex, né, em comparação com gasolina. Isso é fato, porque a gente aumenta essa demanda.
E a gente também tem o aumento do percentual de gasolina, do percentual de etanol anidro na gasolina, né? Então, esses dois fatores acabam trazendo a gente para uma vantagem competitiva muito grande, né? Só respondendo aquela tua pergunta em relação ao preço muito baixo do barril do petróleo, na verdade, infelizmente, aqui no Brasil, a carga tributária é muito grande, por isso que o preço da gasolina ela chega com uma desvantagem em relação a outros países. Mas, dentro do segmento sucroenergético, o concorrente do etanol é a gasolina, porque o brasileiro ele não tem consciência ou não foi educado que, se a gente fosse comparar em termos de preço, 1 para 1, o etanol seria muito mais vantajoso, né? Em termos de preço, por quê? Porque a gente está falando de saúde, de ambiente, de meio ambiente, de tudo, né? Então, existe uma conta aí que hoje eles falam numa eficiência de 70% do etanol e acaba acompanhando esse preço em relação à gasolina. Porém, há um mecanismo que eu acredito que o governo possivelmente deve soltar isso essa semana, que é o aumento da CID, né? Que é um imposto sobre a gasolina, que é um combustível fóssil, para poder regular um pouco esse mercado e ter uma competitividade com o etanol. Tá bom. Porque senão a gente já tem preço baixo. Se ele ficar muito descompassado economicamente com a gasolina, aí quebra tudo. Então, e foi legal você falar isso, porque é uma coisa que, inclusive, eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, existem ganhos que não estão ligados diretamente, porque no final das contas sempre está ligado, que não estão ligados diretamente a ganhos financeiros, mas existem ganhos subjetivos, principalmente de sustentabilidade em utilizar etanol e não utilizar gasolina. É isso? Queria que você expandisse um pouco mais essa ideia. Sim. De fato, existe o ganho para a usina, né? Ela entra no plano do RenovaBio, ela tem uma nota de eficiência dentro do que foi coletado desde o seu plantio até o seu processo de comercialização, né? Então, passa por plantio, o que ela usa de insumos na agricultura, qual que é o processo industrial dela e a comercialização dela. Então, ela tem uma nota de eficiência. Essa nota de eficiência vai gerar para ela um CBIOS, né? Que é crédito de carbono que ela pode negociar na Bolsa de Valores, transformar isso em dinheiro. Mas, mais do que esse ganho, eu estou falando do ganho de saúde mesmo, o ganho do cidadão, em termos de não poluir o ambiente. A gente está vendo aí, com menos carros circulando, animais já nas cidades, o céu mais limpo, o ar mais puro. Então, de fato, um combustível renovável, ele traz muito mais ganhos do que o ganho econômico em si. Porque a gente não sabe depois quanto que é um tempo de vida numa UTI de um hospital, cara. Você entendeu? Isso não tem preço, né? Porque eu peguei um problema crônico de saúde, de respiração, né? E os combustíveis fósseis emitem isso para a gente.